Bom, para a gente entender as competências da Justiça Estadual, primeiro a gente tem que saber quais são as competências dos outros órgãos do Poder Judiciário, já que a competência da Justiça Estadual é uma competência residual. E um ponto que cai muito em prova e que você tem que ter uma atenção é em relação à Justiça Federal e à Justiça Estadual nessa relação de competência entre elas. Como assim? Bom, vamos dar uma olhada no artigo 109, inciso 1 da Constituição. Lá no artigo 109 diz que compete aos juízes federais processar e julgar as causas que envolvam a União, como autora, ré, assistente, oponente, ou seja, envolvendo a União. Então, se a causa envolve a União, quem vai julgar vai ser o juiz federal. E também se envolver suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Em direito administrativo, vocês estudam que a administração direta compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E a administração indireta surge a partir da descentralização das funções da União, Estado, DF e municípios, por meio da criação de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Se a causa envolve a União ou sua entidade autárquica vai ser uma autarquia da União ou uma fundação pública de direito público da União. E se envolver a empresa pública da União, também a competência vai ser do juiz federal. Só que o cuidado que você tem que ter é em relação às sociedades de economia mista. Por quê? Porque as sociedades de economia mista não estão previstas na competência dos juízes federais. Então aqui não entra a sociedade de economia mista, ainda que seja federal. Exemplo de sociedade de economia mista, Petrobras, Banco do Brasil, que são exemplos que são sempre cobrados em prova. Uma ação envolvendo o Banco do Brasil, uma ação envolvendo a Petrobras, será julgada pelo juiz federal, pois se trata de uma sociedade de economia mista da União. E aí falou da União, você já pensa juiz federal e aí erra. Cuidado. Nesse caso, sociedade de economia mista vai ser julgada pela Justiça Estadual. É a Justiça Estadual que vai ter essa competência residual para julgar as ações envolvendo sociedade de economia mista, ainda que seja da União. Então, muito cuidado. Ação contra a Petrobras ou envolvendo a Petrobras como assistente, oponente, não importa. Envolveu a Petrobras, não vai ser de competência da Justiça Federal. Isso, muito cobrado em prova. Agora, a Constituição diz que ações envolvendo a União, salvo as ações de falências, as de acidente de trabalho, e as de competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral. Bom, ações de falências, ainda que envolvam a União, não vão ser julgadas pela Justiça Federal. Então, se a União tem uma empresa como devedora, essa empresa não paga a União, não tem recursos, e a União pede a falência dessa empresa, entra com uma ação falimentar. A ação de falência que tem a União envolvida vai ser julgada pela Justiça Estadual. Então, cabe à Justiça Estadual julgar as ações de falências, pela competência residual. Acidente de trabalho. Ações acidentárias, ainda que envolvam a União, não vão ser julgadas pela Justiça Federal. Quem vai julgar essas ações acidentárias? Bom, isso a gente estuda com mais detalhes quando a gente vai estudar a parte de direito do trabalho.
Aí é que a gente entra mais a fundo nesse aspecto. Mas eu já posso adiantar o seguinte: uma ação acidentária a qual esse dispositivo se refere está dando a ideia de uma ação acidentária contra a União, e o mais comum, em se tratando disso, é a ação contra o INSS. Por quê? O patrão é obrigado a pagar um seguro contra acidente de trabalho. E esse seguro é pago ao INSS. É o INSS que garante uma indenização para o trabalhador em caso de seguro contra acidente de trabalho. E aí, se acontecer o acidente, o trabalhador dá entrada no INSS e o INSS não pagar, esse trabalhador vai entrar com ação contra o INSS, que é uma autarquia da União. Ora, a ação contra uma autarquia da União, contra o INSS, a princípio seria julgada pela Justiça Federal. Mas, como é uma ação de acidente de trabalho, ainda que seja contra a União, contra o INSS, vai ser julgada pela Justiça Estadual e não pela Justiça do Trabalho. Agora, se for ação de indenização por danos morais contra o empregador, aí, danos morais, danos materiais, em razão do acidente de trabalho contra o empregador, aí já é a Justiça do Trabalho que julga. Mas a regra que a Constituição está trazendo aqui é em relação ao acidente de trabalho, especial envolvendo a União, em relação à sua autarquia, que é o INSS, que é o mais comum. E aí quem julga é a Justiça Estadual. Ação acidentária contra a União, contra o INSS, Justiça Estadual, pela competência residual, porque não entra na competência da Justiça Federal. E o que for de competência da Justiça do Trabalho, que são as relações trabalhistas regidas por contrato de trabalho, chamados seletistas. A Justiça do Trabalho julga aquelas questões envolvendo a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, e causas de competência da Justiça Eleitoral. O que for de competência da Justiça Eleitoral não vai ser julgada pelo juiz federal. Bom, então é importante, aqui, em relação à Justiça Estadual, que tem a competência residual, ainda que envolva a União, se for Sociedade de Economia Mista da União, não vai ser a Justiça Federal que vai julgar, mas sim a Justiça Estadual. Causa de falências, competência da Justiça Estadual. Acidente de trabalho contra o INSS, contra uma autarquia da União, Justiça Estadual. São pontos muito cobrados em prova, tem que ter uma atenção especial, tá? Porque isso, principalmente bancas como ESAF, CESP, que gostam de fazer as provas com aquelas pegadinhas mais difíceis, vão estar trabalhando com questões abordando esse tema. Bom, e quais são as outras competências da Justiça Estadual? Ora, residuais, eu dei um exemplo aqui de algumas residuais, mas é claro que haverá várias outras competências residuais, e a Constituição prevê algumas competências expressas para a Justiça Estadual, mas isso é exceção, isso é raro. A Constituição prevê algumas competências para o Tribunal de Justiça, de forma expressa. Por exemplo, a Constituição prevê, no artigo 29, inciso 10, que compete ao TJ julgar o prefeito. Só que tem um detalhe, ele só julga o prefeito por crime que seja de competência da Justiça Estadual. Aí ele vai ser julgado no TJ. Agora, se for um crime de competência federal, ele vai ser julgado no TRF. E se for crime de competência da Justiça Eleitoral, ou seja, crime eleitoral, o prefeito é julgado no TRE. Então o TJ julga o prefeito nos crimes de competência da Justiça Estadual. É o que diz o artigo 29, inciso 10. O artigo 96, inciso 3, diz que compete ao TJ julgar os juízes de direito e os membros do Ministério Público. O Tribunal de Justiça do Estado vai julgar os membros, os juízes de direito do Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, e vai julgar os membros do Ministério Público do Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. O TJ do Distrito Federal e Territórios vai julgar os juízes de direito do Distrito Federal e Territórios, nos crimes comuns e de responsabilidade, mas não vai julgar os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por quê?
Porque a Constituição diz que o Ministério Público do Distrito Federal e Território, na verdade, integra o Ministério Público da União. E os membros do Ministério Público da União são julgados ou no TRF ou no STJ, dependendo do que a gente vai ver daqui a pouco. Então, só para você guardar já, o TJ, quando o artigo 96, inciso 3, diz que julga os juízes e os membros do Ministério Público, você deve entender como TJ do Estado julga o juiz estadual, que é o juiz de direito do Estado, e o membro do Ministério Público do Estado. O TJ do DFT julga o juiz de direito do Distrito Federal e Território, mas não julga o membro do MP do DFT. Cuidado com isso, que também é uma pegadinha que acaba derrubando muitas vezes o candidato na prova. Nós temos no artigo 125, parágrafo 2º, a competência do Tribunal de Justiça para julgar a ação de inconstitucionalidade, a representação de inconstitucionalidade de uma lei municipal ou estadual em face da Constituição do Estado. Então o TJ julga as ações que envolvam a discussão da constitucionalidade de uma lei municipal ou estadual em face da Constituição do Estado. O TJ atua como guardião da Constituição estadual, ok? Então, se alguma lei municipal ou estadual fere a Constituição do Estado, Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, Governador do Estado, entre outros legitimados, vão poder entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei municipal ou estadual, e quem vai julgar isso é o Tribunal de Justiça, fazendo controle de constitucionalidade das leis municipais e estaduais face à Constituição do Estado. Ou no caso do Distrito Federal, vai ser o TJ do Distrito Federal que vai analisar a constitucionalidade das leis distritais em face da lei orgânica do Distrito Federal. Bom, então essas são as competências que estão expressas na Constituição para o Tribunal de Justiça. Além disso, a Constituição diz que a Constituição estadual definirá as competências do TJ. Então, dentro do Estado, a gente tem TJ e juízes de direito. E a Constituição do Estado é que vai dizer o que fica a cargo do TJ e o que fica a cargo dos juízes de direito. Bom, essas foram algumas considerações em relação à Justiça Estadual, que tem essa competência residual, para mostrar para você que é residual, mas até tem algumas expressas, e dentro do residual, os pontos mais cobrados são esses que nós acabamos de ver. Agora nós vamos ao exame das competências de cada um desses órgãos do Poder Judiciário, claro, dentro daquilo que é relevante para concurso. E o que é relevante para concurso? É a competência do STF e do STJ. Então nós vamos examinar detalhadamente as competências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, vamos falar também das competências do TRF ou dos juízes federais, de acordo com a necessidade do concurso público. Tá ok? Vamos lá então. No próximo bloco, competências do STF e do STJ. As competências do STF dividem-se em competências originárias e recursais. E as recursais dividem-se em recurso ordinário e recurso extraordinário. Enquanto que o Superior Tribunal de Justiça, ele tem, além das competências originárias e do recurso ordinário, um recurso especial. Então, muito cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal tem recurso extraordinário e o Superior Tribunal de Justiça, recurso especial. Então, a gente não pode falar em recurso especial para o STF e nem recurso extraordinário para o STJ. Quando cair na prova, a quem compete julgar em recurso especial? STJ. A quem compete julgar em recurso extraordinário? STF. Agora, competência originária. Originária, os dois têm. Recurso ordinário, os dois têm. Mas qual é a diferença entre elas? Competência originária, a causa já tem origem, já tem início diretamente naquele órgão. Então, se uma competência originária do STF, a ação já se inicia no STF sem ter passado antes por qualquer outro órgão do Poder Judiciário. O mesmo em relação ao STJ. Já a competência para julgar recurso é para rever a decisão de uma instância inferior. No recurso, existe um reexame. No recurso ordinário, existe um reexame dos fatos, dos fundamentos, da questão jurídica. Existe um reexame completo daquele processo que foi julgado por uma instância inferior.
Já no recurso extraordinário especial, não. No recurso extraordinário especial, o Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça só vão examinar a matéria jurídica. Eles não reexaminam as provas dos autos, os fatos dos autos. Eles só vão examinar a questão jurídica, a questão legal. Porque no recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, ele atua como guardião da Constituição, fazendo controle de constitucionalidade. No recurso extraordinário, nós temos controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que no recurso especial, o STJ vai atuar no controle de legalidade. Ora, mas por que controle de constitucionalidade e controle de legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. E se alguma decisão contrariar a Constituição Federal, pode ser levada ao Supremo Tribunal Federal, mediante recurso extraordinário, para que o Supremo verifique se há ou não ofensa à Constituição. Como o Supremo atua na defesa da Constituição Federal, verificando a compatibilidade da decisão com a Constituição, ele está fazendo um controle de constitucionalidade. Já o STJ é o guardião do ordenamento jurídico federal, guardião das leis federais. E ele vai atuar no recurso especial, analisando situações que violem, que ofendam a lei federal, a norma jurídica federal. E por isso ele faz um controle de legalidade, para verificar se aquele ato, se aquela decisão está ou não de acordo com a legislação federal. Então, muito cuidado para não confundir o recurso extraordinário com o recurso especial. O Supremo, o STJ, só examina essa questão jurídica, se há ou não ofensa à Constituição ou à lei federal, mas não reexaminam os fatos. Já no recurso ordinário, eles vão reexaminar fatos, fundamentos, questão jurídica, vão reexaminar a situação como um todo. Bom, as hipóteses de cabimento de cada um desses recursos estão na própria Constituição e as competências originárias também. Então, para saber as competências originárias do STF, a gente vai ao artigo 102, inciso 1, estão todas lá. As competências em recurso ordinário no inciso 2 e recurso extraordinário no inciso 3. Para o STJ, a mesma coisa, artigo 105, inciso 1, competências originárias, 105, inciso 2, recurso ordinário e inciso 3, recurso especial. E é muito comum a banca fazer comparações, fazer pegadinhas utilizando esses dois tribunais. Então pega uma competência que é do STF e diz que é do STJ e vice-versa. Por isso, uma atenção especial com esses dois órgãos. Ok? Bom, no slide seguinte, nós temos aqui uma tabela comparativa dessas competências do STF e do STJ. Então, observe. Você tem no seu material essa tabela comparativa, onde nós temos na coluna da esquerda as competências do STF e na coluna da direita as competências do STJ. Eu coloquei lado a lado as competências que têm similaridade, que têm semelhança, para que você possa fazer o estudo comparativo. Nós temos aqui em cima as competências originárias, depois competências em recurso ordinário e aqui embaixo as competências em recurso extraordinário e recurso especial. E eu vou passar por cada uma delas, você com a tabela vai acompanhar. É claro que aqui não dá para a gente enxergar, né? Porque está muito pequenininha a letra. Então eu vou dar um zoom e vamos estar trabalhando um a um. No seu material é esse aqui, ó. É a tabela. Essa tabela é extremamente importante para o seu estudo. Tá? Tem que ler, reler, fazer muito exercício estudando em cima dela, porque é muito provável que caia uma questão na sua prova sobre competência do STF e STJ. Sempre cai, todas as bancas, todos os concursos que cobram Poder Judiciário, STF e STJ, tema dos mais importantes. Bom, vamos então começar falando sobre a competência originária do STF e do STJ. Nós temos aqui, compete ao STF principalmente a guarda da Constituição Federal, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Então, temos na coluna da esquerda as originárias do STF. Já aqui, na direita, compete ao STJ processar e julgar originariamente. Então, competências originárias. A primeira delas é a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Destaquem, federal ou estadual.
e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, olha o detalhe. A ADI, ação direta de inconstitucionalidade, pode ser de lei ou ato normativo federal ou estadual. Enquanto que a ação declaratória de constitucionalidade só pode ser para lei ou ato normativo federal. Será que a banca faz uma pegadinha com isso? Mas é claro. Vem e diz, compete ao STF processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Pronto, colocou o estadual aqui para ADC, errada a questão. Essas ações são ações propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal na defesa da Constituição. Ou, quando se entende que uma lei viola a Constituição, é proposta a ação direta de inconstitucionalidade pelas pessoas previstas no artigo 103, que a gente vai estudar mais adiante. Ou quando alguns juízes, tribunais estão entendendo que determinada lei é inconstitucional, e aí é proposta uma ação no Supremo para que o Supremo declare que essa lei é constitucional. Nessas duas ações é cabível o pedido de medida cautelar. A medida cautelar visa resguardar a eficácia da sentença do Supremo Tribunal Federal. Porque imagine, hoje é proposta uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo vai julgar essa ação 5 anos depois e aí declara que a lei é inconstitucional. Ela já surtiu efeito por 5 anos. E quando a lei é inconstitucional, ela é nula desde a sua edição, como regra. Imagine, o Supremo decidir que essa lei é nula desde a sua edição, desfazer os efeitos que essa lei gerou, isso geraria uma insegurança jurídica muito grande na sociedade. Então o que pode ser feito? Sendo proposta a ação direta de inconstitucionalidade, o autor pode pedir ao Supremo uma medida cautelar para que o Supremo suspenda a lei até o julgamento da ação. Ou no caso da ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo pode suspender os processos que envolvem a aplicação da lei até o julgamento da ação. Então o que acontece é que o Supremo, que é competente para julgar a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, vai ser competente também, obviamente, para julgar as medidas cautelares nessas ações, que seria a linha P de papai. Está lá no finalzinho do artigo 102, inciso 1, mas eu puxei para cima para você lembrar que ele julga a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, bem como as medidas cautelares nessas ações. Certo? Então, cuidado, hein? Cuidado com essa situação do federal e estadual para não confundir. Bom, em relação à norma distrital. O Distrito Federal, ele pode legislar sobre assuntos de competência tanto do Estado quanto do município. Se a lei distrital trata de matéria de competência estadual, ela pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, porque ela está equiparada à lei estadual. Mas se a lei distrital trata de matéria de competência municipal, ela não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. E a ação declaratória de constitucionalidade? Não tem como de lei distrital, nem de lei estadual, nem de lei municipal. Não há nenhum tipo de ação correspondente para o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Não existe. Nem na defesa da lei federal, nem na defesa da Constituição. Não tem nenhuma ação que possa ser promovida direto no STJ para que ele analise em tese, em abstrato, a validade de algum ato, lei em face da lei federal ou em face da Constituição Federal. Então, muito cuidado, porque falou em ADI, ADC, medida cautelar nessas ações, é somente o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal. Competência semelhante nós vamos ter para o Tribunal de Justiça, mas em relação à Constituição do Estado, ou em relação à lei orgânica do Distrito Federal. Semelhante, né? É uma competência pelo princípio da simetria semelhante, mas para o STJ nada parecido. Bom, próxima. Nós temos a competência na linha B do STF para julgar, processar e julgar nas infrações penais comuns de certas autoridades. Então, cuidado. Quando a Constituição fala infração penal comum, pode ser um crime ou uma contravenção penal. Crime ou contravenção penal comum
são atos previstos na legislação penal, na legislação da contravenção penal, ou seja, no Código Penal e nas leis extravagantes que também definem crimes e penas. São crimes, os crimes são puníveis com reclusão ou detenção, como regra. O cara vai para a cadeia, vai cumprir a pena em regime fechado ou regime semiaberto, como regra. Nas contravenções, a pena pode ser de prisão simples ou multa. Então, infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente da República, os deputados federais e os senadores, que são os membros do Congresso Nacional, os próprios ministros do STF e o Procurador-Geral da República são julgados pelo Supremo. Pode incluir também aqui o Advogado-Geral da União. Ué, Rodrigo, mas como que pode incluir se a competência do STF está toda expressa? O Supremo Tribunal Federal entendeu que está implícito no texto constitucional que o AGU tem um status, né, superior. A própria lei diz que o AGU tem status de ministro de Estado. Então, o Supremo entendeu que cabe a ele processar e julgar originariamente também, nas infrações penais comuns apenas, o Advogado-Geral da União. Nesse caso, essas autoridades são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, processadas e julgadas, sem se falar, sem a gente estar incluindo aqui as competências para o crime de responsabilidade. Então, cuidado. Aqui é só na infração penal comum que elas são julgadas, essas autoridades, pelo STF. Essas autoridades, nos crimes de responsabilidade, que são infrações ligadas ao exercício da função e atos principalmente que atentem contra a Constituição, contra o livre exercício dos outros poderes, etc., definidos em legislação especial, esses crimes de responsabilidade praticados por essas autoridades, como regra, são julgados pelo Senado Federal. Está lá no artigo 52 da Constituição, no inciso 1, que compete ao Senado processar e julgar o presidente da República e o vice nos crimes de responsabilidade, e no inciso 2 do artigo 52, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. E os membros do próprio Congresso? Os membros do Congresso, quando cometerem crimes que seriam de responsabilidade, porque na verdade não existe esse crime de responsabilidade para os deputados e senadores, eles praticam infrações político-administrativas, eles são julgados mediante um processo interno da Casa que pode levar à cassação do mandato deles. Então, deputados respondem na Câmara e os senadores respondem no Senado, cada um na sua casa. Então, tirando aqui os membros do Congresso, essas demais autoridades, nos crimes de responsabilidade, são julgadas pelo Senado Federal. Então, infração penal comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado. E nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, nesse caso, o Supremo já julga tanto nos crimes comuns quanto de responsabilidade. Quem? Os ministros de Estado, que são os auxiliares do presidente da República, e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1. Olha, o artigo 52, inciso 1, ele diz que compete ao Senado Federal processar e julgar nos crimes de responsabilidade os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes de responsabilidade conexos com o presidente da República ou com o vice-presidente da República. Então, como regra, os ministros de Estado e os comandantes são julgados pelo STF, tanto no crime comum quanto no de responsabilidade. Mas se eles cometerem um crime de responsabilidade junto com o presidente da República ou com o vice, aí eles são julgados pelo Senado Federal. E os membros dos tribunais superiores, do STJ, TST, TSE e STM, todos eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns e de responsabilidade. Os membros do TCU, Tribunal de Contas da União, que tem 9 ministros, os 9 são julgados pelo STF. E os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Chefes de missão diplomática de caráter permanente, que são nomeados pelo presidente da República com aprovação
do Senado Federal, conforme prevê o artigo 52, inciso 4, eles serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, tanto nos crimes comuns quanto nos crimes de responsabilidade. Então, cuidado. Falou nessas autoridades, crime comum de responsabilidade, competência do Supremo. Já o Superior Tribunal de Justiça vai julgar nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal. Nos crimes de responsabilidade, pelo princípio da simetria, os governadores vão ser julgados pelo poder legislativo do estado ou do DF. No caso do estado é a Assembleia Legislativa, do DF é a Câmara Legislativa. Então, nos crimes comuns, governadores são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Nos crimes de responsabilidade, Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa. E nestes, ou seja, nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Então, o STJ, ele é um tribunal superior. Abaixo dele, nós temos o TJ, TRF. Então, os desembargadores do TJ e membros dos TRFs são julgados pelo STJ. E também os membros dos TREs e dos TRTs. Ou seja, os membros dos tribunais de segundo grau são todos julgados no STJ. Ora, mas por que o membro do TRT não é julgado no TST? Porque o TST tem competência para julgar questões trabalhistas e não para julgar crime. Por que não é julgado no TSE o membro do TRE? Porque o TSE só julga crime eleitoral, não julga crime comum. Então, nos crimes comuns de responsabilidade, os membros dos órgãos de segundo grau do Poder Judiciário serão julgados pelo STJ. Está aqui, ó, TRE, TRT. Membros dos tribunais de contas dos estados e do DF. Então, membro do TCE, do TCDF, são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. E os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios. Esse órgão, Conselho de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas dos Municípios, na verdade é um órgão estadual, que pode ser criado pelo Estado para auxiliar as câmaras municipais de todos os municípios daquele estado. Quando a gente estuda a fiscalização contábil, financeira e orçamentária no município, a gente vê uma situação peculiar. Por quê? O controle externo do município é feito pela Câmara Municipal, que é o legislativo do município, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, do TCE, ou do Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas próprio do município, um órgão municipal de contas, que hoje não pode mais ser criado no Brasil e que só foram mantidos nos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, esses tribunais de contas do município, Tribunal de Contas do próprio município, órgão municipal, só existe no Rio e em São Paulo, e os membros desse Tribunal de Contas do Rio e de São Paulo não são julgados no STJ. Não são. Então, a fiscalização do município é feita pela Câmara, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ou do Tribunal de Contas do próprio município, no caso do Rio e São Paulo, ou pelos conselhos ou tribunais de contas dos municípios. E é um órgão que pode ser criado pelo Estado para que o TCE fique ajudando só a Assembleia Legislativa do Estado e esses conselhos ou tribunais de contas dos municípios ajude todas as câmaras municipais de todos os municípios daquele Estado. Então esse é um órgão estadual, embora seja para os municípios, para ajudar os municípios, mas é um só para o Estado que pode ser criado. Por isso, pelo fato de eles estarem equiparados ali ao TCE, é que eles são julgados no STJ. E os membros do Ministério Público que oficiem perante tribunais. O Ministério Público atua perante o Poder Judiciário como custos legis, como fiscal da lei. O Ministério Público promove ações no Poder Judiciário e dependendo da lotação, dependendo da estrutura na carreira, da localização dentro da carreira, do cargo que exerce esse membro do Ministério Público da União, ele pode estar oficiando perante o primeiro grau ou perante um tribunal de segundo grau, ou perante um tribunal superior. No MPU, nós temos dentro do Ministério Público da União 4 ramos. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Território. O Ministério Público Federal, por exemplo, vai ter membro do MPF atuando junto ao juiz federal, junto ao TRF.
Então, se o membro do Ministério Público Federal, por exemplo, ele atua junto a um juiz federal, ele não vai ser julgado no STJ. Ele só vai ser julgado no STJ se ele é um membro do MPU que oficia perante um tribunal. O membro do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Distrito Federal e Território, que atuam perante os tribunais, esses vão ser julgados no STJ. E os demais? Os que atuam no primeiro grau são julgados pelo Tribunal Regional Federal. Pronto. Esses são julgados pelo STJ. Uma observação. Os deputados estaduais e distritais que integram a Assembleia Legislativa do Estado, a Câmara Legislativa do DF, são auxiliados pelos tribunais de contas dos estados. Observem que os deputados estaduais não têm foro privilegiado no STJ. E os membros do órgão que auxilia eles, que é o TCE, têm foro privilegiado no STJ. Os deputados estaduais, como não têm foro privilegiado na Constituição Federal, a Constituição dos Estados tem estabelecido a competência do TJ para julgá-los. Então, olha que contradição. O deputado estadual, membro da Assembleia Legislativa, é julgado no TJ, enquanto que o órgão que o auxilia, que é o TCE, tem seus membros julgados no Superior Tribunal de Justiça. O auxiliar é julgado por um órgão superior do que o membro do Legislativo. O legislador constituinte trouxe aí uma incongruência, uma situação estranha. Isso foi abordado, inclusive, numa prova da banca CESP-UNB, exatamente numa assertiva que dizia: há uma contradição no texto constitucional, pois a Constituição confere foro privilegiado para os membros do Tribunal de Contas do Estado, no STJ, enquanto que os próprios deputados estaduais não têm foro privilegiado. Resposta certa. Então, uma observação importante em relação a esse dispositivo. Ok? Então, agora é a gente fazer a comparação. Pô, presidente, vice, STF. Governador, STJ. E vice-governador? Opa, cuidado, hein? Vice-governador não tem foro privilegiado. Não. A Constituição só confere foro privilegiado no STJ para o governador, não para o vice. Já em relação ao presidente, é o presidente e o vice. Então é isso que você tem que observar quando estiver estudando, fazer esse comparativo. Tá certo? Bom, próximo.